Diz assim a palavra do Senhor: por causa disto, e ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito, o homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esta é uma carta que Paulo fala de realidades eternas, sublimes, maravilhosas, mas que não podem ser percebidas pelos nossos olhos, não podem ser sentidas pela nossa condição humana, e muitas vezes, infelizmente, por estarmos nessa condição, nos escapam, e aí nos encontramos desmotivados, nos encontramos buscando alegria, esperança, estímulos em bens materiais, em condições de vida que a nossa sociedade pode oferecer em termos de conforto, em termos de segurança, enquanto que tudo isso não é suficiente para proporcionar a nós uma profunda alegria, uma profunda paz, serenidade e assim por diante. Já visto na nossa sociedade, apesar de ser uma sociedade que conquistou muito conforto com a tecnologia, é uma das mais doentes em ansiedade, em depressão, em preocupação e assim por diante. Mas é uma realidade. Paulo vai falar nessa carta: olha, vocês não enxergam, vocês não conseguem ver, mas eu vi e posso testemunhar. Deus já abençoou vocês com todas as bênçãos espirituais, vocês estão assentados nas regiões celestiais. Há uma realidade invisível, mas ela é a realidade. Não é conto de fada, não é um futuro promissor, é uma realidade presente. E a igreja pode ser abençoada, à medida que tem consciência disso. É nesse sentido que Paulo, depois de expor um pouco sobre essa realidade, ele diz assim: olha, agora eu vou orar por vocês. Então, Paulo entende que ele procurou expor para nós um pouco dessa realidade, esse mistério, mas que nossa capacidade de compreensão não é suficiente, então ele usa o recurso da oração, pedir que Deus nos ajude a compreender. Isso é muito importante para nós. Nós queremos pensar um pouco sobre, principalmente, no versículo 18 e 19, a nossa compreensão. Ainda estamos nessa celebração do nascimento do Senhor, da sua encarnação. Infelizmente, daqui a pouco a sociedade já vai substituir isso por outras festividades, mas no nosso coração há essa realidade. Eu vi esses dias uma propaganda de um plano funerário, me chamou a atenção a mensagem que eles colocaram nesse plano funerário. Dizia assim: cuide do seu sorriso e da sua saúde com o nosso plano funerário. Ao contratar, você ganha um benefício exclusivo de até 80% de desconto em consultas odontológicas e médicas. Eu fiquei pensando, que engraçado, como é que juntaram um plano funerário com um plano odontológico? Então você vai para o caixão sorrindo,
gasta bastante. A gente sabe que o plano odontológico é caro, né? Mas eu fiquei pensando, como é que associam, né, o plano odontológico com um plano funerário, né? E ainda falava do seguro de vida. Mas é a ideia de que é possível vender de tudo. Possível vender de tudo, você tem que agregar talvez algumas coisas, né, a mais naquele produto para torná-lo vendável, torná-lo mais negociável, né? Mas assim, tudo tem um limite, né? Então uma pessoa, ela pode comprar, ela pode adquirir algumas das coisas que são oferecidas hoje em dia, né? Úteis, certamente úteis, podem te ajudar a não se endividar, a não deixar a sua família de repente com algumas despesas que podem trazer alguns transtornos, né? É prudente nós termos essa cautela. No entanto, né, nós precisamos de algo que vá além, né? Que vá além apenas dos serviços limitados à nossa sociedade, do nosso leque de prestação de serviços que a nossa sociedade tem. Nós precisamos de algo que nos dê propósito para a vida, dignidade, esperança, um significado para a nossa vida. Hoje está voltando de novo aquele sentimento que em filosofia se chama o existencialismo, que em algum momento as pessoas perguntam: qual que é o sentido de tudo isso? Qual que é o propósito de tudo isso? Enquanto algumas pessoas tiveram momentos alegres de festividade, encontro com familiares e amigos, outras pessoas talvez não tiveram momentos tão alegres assim, talvez sentiram a falta, a ausência de pessoas queridas que já partiram. E aí a gente vê a limitação, né, desses encontros, né? Um pastor chamado Darrell Johnson, falando sobre um dos benefícios da leitura do Apocalipse, ele diz que o Apocalipse ele nos ajuda a interpretar a realidade visível do presente com a realidade invisível do futuro planejado por Deus para nós. Interessante, quando você for ler o Apocalipse na sua leitura devocional, no seu estudo da palavra de Deus, vamos nos aproximando de épocas de crises, guerras, violências, e as pessoas pensam sobre esses textos, né, que falam do futuro. Mas lembre que é um livro, a palavra de Deus ali, naquelas revelações, naqueles ensinos, querem não nos amedrontar, não nos aterrorizar, mas nos encorajar a exatamente isso que Paulo está falando aqui. Olhar para essa realidade, mas não ficar desgostoso, desanimado com isso, mas entender essa realidade a partir da realidade invisível do reino de Deus. Como já comentamos, uma das coisas que os judeus alegam por não crerem que Jesus é o Messias é que eles dizem: não mudou nada. Cadê a paz? Tem guerras, tem violências. Mas é bom lembrar que Jesus disse que o reino de Deus estava se aproximando. E que todas aquelas profecias representadas pelo Cordeiro, né, que era morto no templo todos os dias, pelo Cordeiro que era morto na Páscoa, no dia do perdão, tudo aquilo precisava se cumprir. Aquilo era a representação de algo que se cumpriu em Jesus. Então o Messias precisava dar o significado daquele Cordeiro que era morto no altar, daquele sangue que era levado lá sobre a tampa da arca da aliança. E por isso Jesus veio como servo sofredor. Mas ele deixou a sua igreja o anúncio de que, cumprida essa primeira parte, agora resta uma outra parte a cumprir, que é a chegada do rei para julgar. Então, as coisas não ficaram da mesma maneira, porque muitos estavam fora, não foram alcançados para fazer parte da aliança e da promessa, mas por meio do sacrifício de Jesus, a vinda do seu Espírito Santo, a mensagem de graça e de perdão foi anunciada a todos os povos. E desde então,
O Evangelho pregado às nações tem transformado vidas e pessoas têm trazido um impacto na sociedade por meio de dons e talentos, né, maravilhosos na área de música, da pregação, da escrita, da administração de empresas também, de vários setores. Mas a presença da igreja, dos cristãos, mesmo em talentos e dons que não são extraordinários, tem trazido a presença da luz, a presença da esperança, a presença de uma palavra voltada para a transformação que há de acontecer quando as coisas chegarem no tempo apropriado para finalmente a vinda definitiva de Jesus. Então, muitas coisas foram mudadas na sociedade pelo impacto da presença dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Pessoas que foram resultados dessa oração que Paulo colocou aqui. Eles passaram a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, do Evangelho, do mistério do Evangelho. Muito bem, vamos pensar um pouco sobre essas medidas, né, que nós encontramos aqui, que Paulo usou como uma forma de nos dar uma ideia da dimensão do profundo amor de Deus que leva o Senhor Jesus a iniciar os seus anos aqui na terra como um bebê, num lugar simples e humilde. Veja que, no primeiro momento, Paulo diz que a sua oração ao Senhor, né, que nós sejamos capazes de compreender com todos os santos. Aqui nós aprendemos, né, a linguagem usada por Paulo é que os santos é uma referência aos cristãos das igrejas. Nas cartas que ele escreveu aqui pelo Novo Testamento, são as pessoas santificadas em Cristo, não são as pessoas perfeitas, não são as pessoas que alcançaram esse caminho após a sua morte, mas as pessoas que estão vivas. São a eles que ele endereça a sua carta, os destinatários da sua carta, né? Pessoas imperfeitas, pessoas indignas, mas que ele diz claramente: vocês estão sendo receptáculo da ação graciosa do Espírito Santo. Deus está trabalhando em vocês são templo do Espírito Santo. Poder-lhes compreender com todos os santos. Bem, essa expressão também, nós aprendemos na palavra de Deus, diz respeito a todos aqueles que no passado confiaram e esperaram no Senhor, e suas vidas foram também trabalhadas pela graça de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, aqueles que eram de outros povos e o Senhor chamou para pertencer, como Raabe, como Ruth. Mesmo no exílio, Deus tocou no coração de homens como Nabucodonosor, transformou suas vidas. O Senhor os santificou, ou seja, o Senhor os separou para Ele. Então é possível que nós entendamos, né, que essa compreensão perfeita, essa compreensão madura do plano de Deus, do amor revelado em Jesus Cristo, ele só pode ser desfrutado exatamente com todos aqueles que Deus chamou para fazer parte do seu povo. É uma pena, mas nós vivemos, né, uma época em que a igreja cristã está sendo fragmentada em vários grupos. E às vezes grupos que rompem com a história do Antigo Testamento, a história do Novo Testamento, a história que se desenvolveu depois dos apóstolos. Grupos que acham que a igreja começa com a sua inovação agora, com a sua maneira de interpretar a Bíblia, a alcançar as pessoas, realizar os trabalhos, as abordagens com relação à pregação da palavra de Deus. Mas não é assim. Se hoje nós chegamos até aqui, se hoje nós temos a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, se hoje nós temos várias doutrinas explicadas, esmiuçadas, que vieram como fruto de debates, do amadurecimento, do sofrimento da igreja, e isso é porque há uma história longa que nos antecede.
e que nós precisamos ouvir e respeitar o que esses nossos irmãos do passado aprenderam. Nós estamos enxergando porque estamos sobre os ombros desses irmãos do passado. Então, quando Paulo faz essa oração, que sejamos capazes, que perfeitamente compreendamos com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós temos que ter essa humildade de olhar para trás, de reler e de novamente aprender com aqueles que vieram antes de nós, a respeito da vida cristã, a respeito da família cristã, dos desafios da igreja, de como podemos servir com os dons e talentos dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso tempo. Por isso que é muito bom nós termos na nossa literatura, na nossa leitura, livros atuais, mas também livros de escritores cristãos do passado. É dessa maneira que nós podemos aprender juntos, podemos amadurecer com aqueles que vieram antes de nós. É uma pena porque está surgindo no meio evangélico uma série de tentativas, de romper com essa história. Esses dias eu estava lendo um texto que se apresenta como uma retroversão em aramaico dos evangelhos. Então, esse estudioso, ele estava dizendo que o Novo Testamento, conforme nós recebemos na língua grega, ele deturpou os ensinos de Jesus. Que Jesus falou em aramaico e que quando foi colocado a mensagem, os ensinos de Jesus em grego, isso criou algumas distorções. Mas nós aprendemos que quando o Espírito Santo vem em Pentecoste, ele fala em vários idiomas daquelas pessoas que estavam ali. E por falar em vários idiomas, não houve um comprometimento da mensagem. Não houve perda da mensagem. Só o hebraico é a língua sagrada para falar da palavra de Deus. Ou o aramaico, que era falado naquela época em que o Senhor Jesus estava pregando, ensinando. Não. O Espírito Santo mostrou em Pentecostes que ele é capaz de falar deste amor, dessa largura, desse comprimento, dessa altura, dessa profundidade em qualquer idioma. Então Pentecostes é o contrário de Babel. Em vez de confusão, o Espírito Santo trouxe clareza na mensagem. Então é uma pena. Aí você vai ler o livro, eu acompanhei o livro deste escritor, e não há nada de significativo na sua proposta, na sua argumentação, que mostre que os evangelhos, tal qual nós recebemos da igreja do passado, eles estejam corrompidos. Na verdade, são interpretações da nossa época que, diante de alguns textos da Bíblia, nós achamos que é uma linguagem tão rude, tão radical, que aí nós queremos suavizar, amaciar para os ouvidos da nossa época. Por exemplo, ele cita Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não menosprezar seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, bem como a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, esse autor, um exemplo que eu estou dando de outros que estão fazendo novas versões da Bíblia, ele vai dizer, essa linguagem de Jesus não condiz com ele. É uma linguagem preconceituosa contra as mulheres, contra as crianças, não é adequada para Jesus. Aí então ele vai propor esse processo, um alemão que fez isso, de voltar a fala de Jesus para o aramaico, e aí depois do aramaico para o português. Mas é tudo uma suposição, porque o que nós temos é o texto grego, que chegou até nós. Aí ele vai propor então uma outra versão para Lucas 14, 26, que ficaria assim: se alguém vier a mim e não colocar a si próprio em segundo plano, não poderá ser meu discípulo. Mas já não tem um outro texto onde Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Então essas tentativas não acrescentam nada. Você vai ler, vai olhar, não tem nenhuma novidade, algo realmente
concreto, né, que diga, uau, aqui realmente parece plausível, né, provável que realmente houve uma alteração no texto. Mas é essa ideia de tentar adequar a mensagem do Evangelho a um gosto refinado do século XXI. E Paulo está dizendo, a compreensão do Evangelho é algo contínuo. Nós não abandonamos o Antigo Testamento, nós não analisamos o apóstolo Paulo a partir da maneira como a nossa sociedade hoje vê os assuntos polêmicos dos relacionamentos, dos direitos, da política e assim por diante. Nós entendemos que o Espírito Santo ele mantém essa coerência do Novo Testamento e do Antigo Testamento, em que a igreja não é uma ruptura com aquilo que foi ensinado no passado, mas é um cumprimento. Ela é a continuidade. A igreja cristã não é uma seita do judaísmo, ela é o cumprimento das promessas que Deus havia dado por meio dos profetas. Então, nesse sentido, que essa primeira parte de Paulo é muito importante, quando ele está dizendo aqui para nós, né, que essa compreensão não pode ser algo individualista, não pode ser algo que não tenha essa ligação histórica. Aliás, né, é nesse sentido que ele vai falar sobre estar arraigado. Né? Olha só o versículo 17. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor. Então, duas linguagens muito importantes que não mostram a ruptura, mas continuidade. Então, o povo de Deus ele está com as suas raízes profundamente entrelaçadas em tudo aquilo que aconteceu no passado. Por isso nós cremos que as Escrituras elas são palavra e ação de Deus, desde o início, do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, até o final, Malaquias e até o Apocalipse. E a outra linguagem que Paulo usa aqui é fundados em amor. Então também é uma ideia de uma estrutura que suporta uma grande construção, porque está muito bem fundamentado. Então, enraizados e fundamentados, dois termos para dar uma ideia de algo profundamente bem estabelecido. Ao longo da história, Deus foi, vamos dizer assim, tecendo, construindo de forma firme. Né? É nesse sentido aí. Muito bem. Então, uma vez que Paulo estabelece essa continuidade, ele agora vai falar para nós dessa dimensão, desse alcance do amor de Deus pelo seu povo. Spurgeon diz assim: infelizmente, para muitas pessoas religiosas, o amor de Jesus não é em nada uma coisa sólida e substancial. É uma bela ficção, uma crença sentimental, uma teoria formal. Mas para Paulo é um fato real, substancial e mensurável. Ele o tinha considerado dessa forma. E desta maneira, evidentemente, ele procurou testemunhar para a igreja daquela época. Então, a linguagem de Paulo é de algo concreto, não de algo nebuloso, de algo instável, mas de algo concreto, de algo imenso, que pode ser visualizado, que pode ser experimentado. Então, a primeira coisa que Paulo fala aqui é que o amor do Senhor Jesus ele tem largura. Compreender a largura. Imagine então esse amor revelado no Evangelho, exposto e explicado pelos apóstolos como a largura de um grande rio. Na época da colonização, alguns navegadores que chegaram aqui no Brasil pelo norte do nosso país, quando eles entraram ali, né, no rio Amazonas, eles achavam que ali ainda era o mar. Tal a largura do rio. Então, se imaginarmos essa figura que o apóstolo Paulo fala aqui como um rio bem largo,
com margens distantes que a gente não consegue enxergar uma a outra, uma abundância de água, essa largura imensa, nós podemos imaginar aquela figura também do profeta Ezequiel, de águas que vão ficando profundas, mas também as margens vão se abrindo, né? É nesse sentido que essa largueza de liberalidade, de generosidade, nos lembra, por exemplo, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então aqui já está usando a figura de uma orla, né, marítima, né, de areia, outra figura de linguagem aqui na palavra de Deus também, largueza de coração, generosidade que alcança indistintamente. Então, não algo que é estreito, que é falho, que é limitado, não, mas algo, o amor de Deus imenso para generosamente abençoar o seu povo. Uma outra medida, né, que é usada aqui é de cumprimento. E o cumprimento. Aqui, Spurgeon, por exemplo, comentando esse texto, fala da duração do amor de Deus. Ele compara com longitude, né, como algo que vai a uma longa distância. A longa distância. Podemos pensar na longanimidade da graça do amor de Deus. Então, nós temos os nossos altos e baixos. Nós temos os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins. Mas o cumprimento do amor de Deus, a sua plenitude, é invariável. Não muda. É constante, é fiel. Então, nós temos esse estado eterno e abençoador de Deus, pleno de Deus, e não uma variação, uma posição que vai variando. Então Paulo diz, é uma outra maneira de nós pensarmos o tamanho imenso e sublime do amor do nosso Deus revelado em Jesus. Uma outra colocação que Paulo fala, né, é a respeito da profundidade, né? Algumas versões invertem, né? Coloca a altura primeiro e outras colocam a profundidade. Vamos ver aqui a profundidade. Filipenses 2:8 nos diz quão profundo é o amor de Jesus. Ele se humilhou e se tornou obediente até a morte e a morte de cruz. Então, muitas vezes a palavra de Deus fala sobre essa condição de queda do ser humano e do quanto o Senhor desceu e se humilhou para alcançar os seus que estavam no abismo. Então Paulo também fala sobre isso, profundidade. E finalmente, né, a questão da altura. Até onde o amor de Deus nos eleva, né? Na própria carta de Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo diz que Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O profeta Isaías diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas também com o abatido e contrito de espírito. Então, essa dimensão onde o Altíssimo habita, alturas, nós não temos como dimensionar, mas também a profundidade, até onde, o fundo do poço, até onde uma pessoa pode ir na sua tristeza, na sua dor, no seu arrependimento, na sua condição humana, né? Então, é nesse sentido que Paulo fala que nós temos uma dimensão imensa, a nossa mente, o nosso coração são pequenos para a plenitude daquilo que Deus tem nos revelado. Nossa luta, nossas dificuldades, nossas ansiedades, nossas preocupações. Se Deus nos der essa graça de nossa mente e coração for imerso nesse mistério, certamente tudo isso vai se desvanecer. Pessoas que enfrentam momentos de muita dor e tristeza, né? Mas tem como diz Paulo aqui, esse enraizamento, eles suportam muita coisa. Esses dias eu estava lendo
o devocionário da Elizabeth Elliot, Aquietai-vos, o nome do devocionário, e ela contando das lutas, né? Ela ficou viúva 3 vezes. Primeira, seu marido aqui foi assassinado pelos Alcas, né? Quando eles vieram fazer o trabalho missionário com essa tribo. Depois o segundo marido do câncer, o terceiro marido do câncer. E no devocional que eu estava lendo, ela contava de um dia em que ela tinha se hospedado em um hotel próximo da casa de sua filha para escrever um livro de manhã e à tarde. Depois ela ia passar um tempinho com sua filha, seu netinho também, seu genro. E em determinado momento que ela estava ali escrevendo o seu livro, ela recebeu uma ligação e a filha estava bastante apavorada. Foram ao hospital e ela estava grávida, mas acabou acontecendo ali um aborto, uma gravidez de talvez uns 4 meses, né? E então todo um momento de tristeza, profunda consternação. E eu fiquei pensando, poxa, mas é uma mulher tão sofrida, perdeu o primeiro esposo com 5 meses de casamento, né, lá com os índios. Depois, quem continuou o trabalho dele volta para os Estados Unidos, casa-se novamente, e toda uma outra série de circunstâncias na vida dela que ela vai colocando ali também. E agora mais essa situação, né? Talvez a pessoa poderia pensar, puxa, eu nasci para sofrer, são tantos problemas, nunca vou ter um distanciamento dessa dor de perder pessoas queridas, né? No entanto, você vê ela tirando daquela situação uma lição de esperança, a certeza de que aquela vida está junto com Deus, de que Deus tem conhecimento e sabedoria acima da nossa compreensão para levar aquela criança sem que os seus pais tivessem a alegria de conhecê-la e de passar mais tempo com ela. Então a dor vem ao choro, mas há também uma compreensão de uma realidade sobreposta àquela. Ela não vê apenas aquele horizonte, aquela situação perceptível pelos olhos, pelo choro, pela dor no coração, mas o coração dela consegue ser alçado e ver algo mais, uma realidade invisível, mas que é real também. E é isso que Paulo está dizendo. Essa irmã, Elizabeth Elliot, Deus está dando para ela essa compreensão da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus. E por isso ela tem paz. Mas ela não é a única. Inclusive nesse devocionário ela vai lá na biblioteca dela e pega as cartas do pastor Samuel Rutherford, que perdeu 2 filhos pequenos. E essas cartas que o pastor Samuel Rutherford, um puritano lá da Inglaterra, escreveu para membros da igreja dele que tinham perdido bebês também. Naquela época, né? Século XVI, a expectativa de vida era aos 33 anos. Então as crianças também morriam muito cedo. Mas não foi apenas o pastor Samuel Rutherford, mas um pastor que escreveu hinos maravilhosos, que nós cantamos. Horácio Bonar teve 5 filhos e os 5 morreram. Como é que uma pessoa com tanto sofrimento, né, escreve poesia, escreve canções? Por quê? Seus corações foram alçados a terem essa compreensão mais profunda. O sofrimento vem, mas o sofrimento não é a única realidade. E também não é a realidade definitiva. Mas há uma compreensão sim. Então, quando Jesus nasceu, tinha um Herodes ali. E aquele Herodes, por raiva, por ódio, se tornou um instrumento do diabo. E ceifou a vida de muitos bebês. E assim outros e outros vieram manifestando o que havia de pior neles. No entanto, em Jesus, o plano de Deus estava se cumprindo dentro do seu ritmo,
sem pressa e alcançando e abençoando vidas. Então houve reações àquela chegada tão humilde de Jesus. Reações violentas como de Herodes, mas também reações belas dos magos que vieram do Oriente, dos pastores que ouviram os anjos, depois mais à frente de Ana e também de Simeão. Mas o fato é que nós precisamos de encorajamento, né? Nós precisamos de pessoas que nos inspirem, de pessoas que nos ajudem a caminhar. Quando Maria recebe a palavra do anjo, tudo é tão novo para ela, tudo é tão amedrontador, né? E então o anjo dá a ela uma palavra de encorajamento, alguém para ela procurar. Diz: olha, a tua prima está grávida. E ela então arruma suas coisinhas e faz uma curta viagem e vai lá estar com ela. E aquela sua prima, já mais experiente, já mais idosa, dá a ela algumas palavras de ânimo e de encorajamento. Maria precisava daquelas palavras. Para o que ela ia enfrentar, ela precisava. É isso que Paulo está dizendo, que ele ora para que os irmãos de Éfeso e nós, cristãos de todas as eras, né, pela graça de Deus, juntos, não isolados, não abrindo mão de momentos como esse, né, momentos de celebração da ceia, momentos de celebração das bênçãos que Deus dá ao seu povo, né, mas que nós valorizemos nesse ano que está se iniciando ocasiões como essa, para que com todos os santos nós tenhamos a alegria de experimentar esse conhecimento mais profundo da largura, do comprimento, da altura, da profundidade do amor de Cristo para conosco. Essa é uma bênção que é resposta de oração dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, daqueles que vieram antes de nós, para que nessa época difícil, tão distraídos, né, nós de fato sejamos edificados. Então a nossa vida devocional, ela pode ser animada por essa expectativa, e as crises que nós passarmos, né, essa expectativa de que nós não conhecemos ainda nem um milímetrozinho. O nosso conhecimento, a nossa experiência espiritual não é nem um milímetrozinho de toda essa dimensão tão grande que Deus quer revelar para nós por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, da comunhão com a igreja, do exercício de dons e talentos que Deus tem nos dado, né, no nosso dia a dia. Mas nós precisamos usar os meios, né? Precisamos usar os meios que Deus tem colocado à nossa disposição. Nós precisamos intencionalmente buscar um tempo de leitura da palavra, de oração, de leitura de bons livros cristãos, para que o Espírito Santo vá, como fez lá com Salomão, dando largueza ao nosso coração. E essa largueza é que vai nos dar sabedoria, vai nos dar força para seguirmos em nossa caminhada. Salmo 73, versículo 6 diz que: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, a minha esperança está no Senhor. Então é um ano em que mudanças vão acontecendo na nossa mente, no nosso corpo. No entanto, o nosso espírito pode rejuvenescer, se fortalecer por essa dimensão tão maravilhosa que deslumbrou o apóstolo Paulo, fez com que ele largasse tudo mais que era importante para ele e abraçasse o Cristo que o conquistou. Deus nos dê essa graça, que esse ano que nós estamos recebendo como presente do Senhor seja um ano em que nós tenhamos uma compreensão um pouco maior dessa bênção que é o amor de Jesus Cristo por nossa vida e por nossa família. Deus, a sua graça e misericórdia, desperte em nosso coração o prazer pela leitura da palavra, pela leitura dos livros cristãos, pela oração, pelo louvor, pela adoração, pelo serviço no reino de Deus. Amém?